Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um encontro. Esse momento visa aproximar as pessoas em torno dos mais distintos debates que compõem o campo e a cultura informacional. Hoje vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A entrevista será mediada por esse que vos fala, Mário Gaudêncio, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e produtor editorial pela Universidade do Livro da Universidade Estadual Paulista. Na Universidade Federal Rural do Semiárido, sou bibliotecário e editor-chefe da revista Informação em Cultura. Antes de nós começarmos essa agradabilíssima conversa, peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, curtir o vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Isso é muito importante para nos manter motivados a continuar produzindo conteúdos para vocês. Para essa entrevista, temos a agradável presença da professora doutora Edilene Maria da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco. A professora Edilene é doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, com a temática Gestão da Informação, Política e Exercício dos Poderes Instrumental, Estrutural, Simbólico e Informacional. Visit Scholar pela University of Wisconsin de Milwaukee, com o objetivo de estudar a relação entre informação e poder, com bolsa de doutorado sanduíche da CAPES, mestre em Ciência da Informação pelo PPGCI da UFPB, com desenvolvimento de estudos em política de informação científica, especialização em gestão da informação, com estudos voltados para indicadores de desempenho para bibliotecas universitárias, bacharelado em Biblioteconomia pela UFPE, autora do livro Dados e Informação como Ativos para Gestão por Resultados. Foi coordenadora do curso de Biblioteconomia da UFPE entre 2017 e 2020. Professora do Departamento de Ciência da Informação, atuando nos cursos de graduação em Biblioteconomia e em Gestão da Informação e no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco. Tem interesse nas seguintes áreas: dados abertos, política e gestão da informação, gestão de unidades de informação, memória científica e tecnológica, poder informacional, informação e administração pública, transformação digital. Certificada LGPD. Professora Edilene, seja bem-vinda a esse nosso encontro e que nós tenhamos uma agradável conversa com essas pessoas que nos ouvem e nos veem. Olá, Mário, olá a todos, né, e todas que vão nos assistir depois, vão estar acompanhando aí pelo YouTube, por outras redes sociais que você compartilhar. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Mário, acho que é muito bom falar do tema, né, para os nossos, para quem quer que chegue até o canal e consiga assistir, né, parabéns pela iniciativa, eu acho excelente, acho que a gente tem que ter vários meios, né, de comunicar esses assuntos, né, tão pertinentes e atuais à nossa sociedade, né, e que a gente da área da ciência da informação, da biblioteconomia, né, possa conversar com outras pessoas por outros meios que não só os acadêmicos. A LGPD, né, ela trouxe consigo muitos desafios. Ela faz agora 5 anos, né? E muito se foi avançado. Outras coisas a gente percebe que ainda estão latentes a avançar. Mas, antes de mais nada, eu queria que você nos definisse o que é essa lei, né? Por que ela é tão importante nesse nosso cenário posto como, por muitos dito, né, como da sociedade da pós-modernidade ou da sociedade da pós-verdade, que tanto tem nos inflamado, no sentido dos debates que são gerados, mas também nos permitido trazer à tona questões muito importantes para o cenário contemporâneo. Uhum. A LGPD, ela
vem num momento extremamente importante, né, da sociedade, que é o momento em que se faz uso dos dados pessoais para diversos fins que, às vezes, não são lícitos. Então, a LGPD, ela vem trazer um conjunto de princípios e diretrizes para disciplinar o tratamento de dados pessoais, seja no mundo físico, seja no mundo digital, tá? E aí, sejam dados pessoais que sejam tratados por pessoas jurídicas ou por pessoas físicas, desde que tenha um fim comercial, tá? Então, se eu trato dados pessoais numa relação comercial, tá? Então, a LGPD já se aplica nessas questões. Ah, mas nesse sentido não vai aplicar no contexto acadêmico, né, porque não tem um fim comercial, vai se aplicar sim, tá? E aí mais na frente eu falo sobre isso. Mas ela vem justamente trazer um conjunto de princípios extremamente importantes, tá, que ajudam na adequação de qualquer instituição à LGPD, certo? Como a gente chama, um processo de conformidade à LGPD. Então, se nessa sociedade que a gente viu, não vou dizer nem pós-moderna, mas nessa sociedade em que a gente tem um uso intensivo de dados, pessoais ou não, mas principalmente pessoais, para formar perfis de consumo, para desenhar novos produtos, desenhar novos serviços, avaliar como é que eu estou ofertando meus serviços, para, na questão de redes sociais, definir determinados perfis, né? E quando você consegue, uma empresa, uma Big Tech, né, consegue reunir milhões e milhões de dados pessoais, tem tecnologia para manipular isso, para definir, até para interferir na vida das pessoas, então isso se torna muito perigoso. E aí é quando entra a questão da LGPD, né, que ela é inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, tá? Ela é inspirada, mas ela se adequa ao contexto brasileiro. Então, entra essa legislação para dizer, opa, você pode fazer tratamento de dados pessoais, mas tem aqui um conjunto de princípios e diretrizes que você deve seguir para, tá, garantir a privacidade das pessoas. Então, a privacidade, ela está no nosso Estatuto Brasileiro, né, ela está como uma garantia, um direito fundamental, né, e a gente proteger os dados pessoais, né, vai fazer com que a gente evite com que empresas ou pessoas não autorizadas venham a invadir ou venham, de certa forma, prejudicar a nossa privacidade, a nossa intimidade, a nossa honra, a nossa imagem, tá? Então, é uma legislação extremamente importante e traz realmente muitos desafios para todos, tá? Para a gente entender essa importância, tá? Da proteção dos nossos dados pessoais. Você traz essa discussão, né, do quanto impacto ela tem para a vida da gente, se a gente imaginar que hoje os dados, né, talvez os dados são os grandes recursos econômicos, né, que se colocam para a atual sociedade. A gente vai, em primeiro lugar, perceber, e aí, quando a gente passa a entender textualmente o que está posto na lei, a gente passa a perceber o quão ela é importante e quanto nós estávamos vulneráveis até o momento que não existia a lei. Porque a lei ela é muito recente e por muito tempo a gente estava disponibilizando os nossos dados de qualquer maneira, sem refletir a importância, né, daquilo que a gente estava fazendo, né? Antes de nós começarmos essa conversa, você deu um exemplo assim muito didático, né? Que quando eu vou à farmácia, né, eu preciso dar alguma informação pessoal minha para que a nota seja gerada, por exemplo, e aí a gente vê, né, o quão importante ela é para o nosso dia a dia. Queria até que você pudesse externalizar esse exemplo que você colocou antes, né? Porque eu acho que ele é muito importante para as pessoas entenderem o quão impactante ela é para nós, no nosso fazer diário, cotidiano, nas nossas relações interpessoais. Ou esse exemplo eu dou, acho que em todas as aulas, em todos os cursos, se é uma palestra, eu dou esse exemplo da farmácia, né? Então, os dados pessoais se tornaram tão importantes para as empresas que às vezes eles são mais importantes do que os próprios produtos que são vendidos.
né? Porque eles conseguem delinear um perfil de consumo, eles conseguem delinear quais produtos eu vou fazer com que apareça para determinados consumidores, o que é que eles consomem mais, né? Então, se tornaram extremamente importantes. A persona do marketing, né? Exatamente. Só que essa coleta indiscriminada dos dados pessoais, sem ter transparência para o titular dos dados, no caso eu, você, qualquer pessoa, nós somos os titulares dos dados, nós somos os proprietários dos nossos dados pessoais. A gente empresta para as empresas públicas ou privadas para comprar um produto, realizar um serviço, tá? Quando a gente chega numa farmácia, eu não sei se você já aconteceu com você, mas assim, comigo aqui em Recife, às vezes nem se dá um bom dia, tá? Eu chego, aí digo, bom dia, chego com a receita na mão, você tem esse medicamento? Aí a pessoa mal olha para mim, de tão automatizado que tá? E ele diz assim, qual é o seu CPF? Aí eu digo, não, eu só quero saber se tem o medicamento, primeiro, e o valor. Não, mas com o seu CPF você ganha desconto se você fizer clube de fidelidade. Eu disse, tá, mas você não precisa do meu CPF para consultar se tem um produto, até para não perder tempo, né? Aí, às vezes o atendente, né, de boa, diz assim, tá certo, aí vai lá, consulta, e até ele já diz, olha, mas se você colocar o CPF, vai ter um desconto de X%, né? Às vezes outro fica meio, e não leva nada bem assim, diz assim, tá, fecha a cara, olha assim, tem, é X, vai querer? Então, assim, tá tão automatizado, acho que eles passam até por algum tipo de treinamento ou instrução, né? Então, assim, não eu tenho um bom dia, não tenho uma boa tarde, logo direto, qual é o seu CPF? Então, assim, eu me filio a um clube, seja lá o nome que se dê de fidelidade para ter descontos, se eu quiser. E no momento em que eu, digamos assim, vou aderir a isso, tem que estar claro para mim, titular dos dados, quais são as regras, né? Quem vai acessar os dados pessoais, além da farmácia, é um setor de marketing, ele vai repassar esses dados para terceiros, esses terceiros vão fazer o quê com meus dados? É permitido fazer o quê? Não é à toa que às vezes você chega numa loja, você dá o seu CPF, porque você vai fazer uma nota fiscal, uma compra de um móvel, alguma coisa, e de repente, não dá 24 horas, você recebe 5, 6 ligações de várias empresas, porque você, é uma financeira, é não sei o quê, não sei o quê. Você não deu o seu telefone para ninguém. Como é que elas conseguiram isso? Né? Então, o caso da farmácia é muito emblemático, isso foi parar na justiça, isso já tem processo, já tem multas com relação a determinados grandes grupos de farmácias por essa prática de uma coleta, né, invasiva, né, e exaustiva de dados pessoais, sem dar transparência e sem dizer realmente para o titular dos dados, ó, eu estou coletando seus dados, tipo nome, CPF, e-mail, telefone, para fazer parte do grupo de fidelidade. Isso é compartilhado com A, B, C, D, com tais finalidades. Lá. Então, assim, não há uma transparência. Tanto é que se tornou tão emblemático, isso foi parar no Ministério Público, e a NPD, né, emitiu uma nota recentemente dizendo que as farmácias, elas não estão adequadas à LGPD, principalmente por esse motivo, a falta de transparência, de informação para o titular dos dados. Por que coleta aqueles dados, quais são as finalidades, né, com quem compartilha. Então, é um mundo muito obscuro essa questão da farmácia. Então, você não sabe se a farmácia compartilha dados, por exemplo, com planos de saúde, com as empresas que vão, de certa forma, utilizar esses dados, isso pode trazer algum prejuízo para você. Então, é muito obscuro esse tratamento de dados no mundo das farmácias. E isso me incomoda muitíssimo, porque digamos, é um estabelecimento comercial que a gente usa, infelizmente, bastante, né? Algumas pessoas usam quase como supermercado. Toda semana eu vou no supermercado e toda semana eu vou na farmácia, tá? Então, assim, a gente tem que estar... E aí, não é uma questão só da empresa se adequar à LGPD, mas nós, enquanto titulares do dado, Mário, aí eu chamo a atenção para isso, a gente tomar consciência que os nossos dados, né, CPF, telefone, endereço, e-mail, tá, sendo aí distribuídos em várias bases, em que você não sabe como se usa isso, tá, isso pode sim trazer prejuízos, tá, então a gente sabe que tem a Dark Web, a gente sabe que tem até empresas especializadas em conseguir esses dados pessoais e vender esses dados pessoais para outras empresas, tá?
E isso pode fazer com que alguém abra uma conta no seu nome, alguém compre um imóvel no seu nome, isso pode trazer sérios prejuízos. Então, antes mesmo da gente fazer um cadastro, se for obrigatório, no sentido assim, ó, eu vou comprar um imóvel, então eu vou financiar, né, para sair a nota fiscal, para informar a Receita Federal. Então, em algumas circunstâncias, realmente tem um caráter, assim, obrigatório. A gente precisa informar os dados pessoais para efetuar uma transação comercial. Em outros, a gente tem, né, o poder de decisão. Quero ou não fazer isso. Tá? Então, a gente desenvolver essa consciência da importância dos dados pessoais e que, sim, né, pessoas ou empresas com intenções, né, ilícitas podem trazer, né, pode fazer ações que podem trazer prejuízos para a gente. Então, e o caso da farmácia é emblemático por isso, porque é um mundo muito obscuro. As informações não estão dadas, tá? Não são transparentes. E aí eu lembro de um caso com um amigo meu, mas é com um amigo de verdade, né? Ele teve o CPF dele, por alguma maneira, foi usado, ele mora aqui no Rio Grande do Norte, e foi usado em São Paulo, e compraram um carro, né, um veículo 0 km no nome dele, porque acharam em algum lugar da internet o CPF e a assinatura dele. E isso tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer, considerando esse posicionamento da NPD com as farmácias, trazendo para o nosso métier, né, para o nosso âmbito de trabalho, para a academia. As universidades estão preparadas? Por que eu digo isso? Aqui eu tenho uma experiência muito didática nesse sentido, né? Ano passado, nós começamos um processo de discussão na universidade sobre o uso das assinaturas manuscritas e digitalizadas, né? Eu vou lá, assino num papel, tiro uma foto e coloco na folha de aprovação do TCC, seja de graduação ou de pós-graduação. E como eu gerencio o repositório, isso cai nas minhas mãos. Em algum momento, isso vai cair nas minhas mãos. E a gente chegou a um consenso que a gente precisaria fazer valer a LGPD para tentar solucionar isso, né? E aí foi todo um trabalho, né, de dizer, olha, gente, a gente não, a partir de agora, estamos iniciando o processo de transição, nós não vamos mais aceitar essas assinaturas manuscritas e fotografadas na folha de aprovação. Por quê? Primeiro, em respeito a... Era tão curioso, porque a justificativa era para a gente a mais plausível possível, né? Olha, gente, em respeito à LGPD e para preservar a privacidade de vocês, porque esses dados podem ser usados por pessoas que tenham finalidades escusas com o que vocês estão expondo aqui. Mas é impressionante como houve resistência de um grupo, não da maioria, mas de um grupo na universidade. E aí é por isso que eu coloco essa pergunta. As universidades, elas estão preparadas para a LGPD? Não. Infelizmente, a gente tem um longo caminho. Eu dou curso aqui para a UFPE, né, de formação para os servidores, tanto técnicos como professores, e eu percebo que a gente tem diversas práticas que traz uma redundância no tratamento de dados pessoais, e esses dados pessoais eles são armazenados em pasta, em nuvens, em pastas físicas, em conta pessoal, ou seja, que permite grandes janelas de falha de segurança de informação, tá? Então, diga assim, os dados que circulam dentro dos sistemas, por exemplo, aqui a gente usa o SIGA, o CIPAC, né, o SIGA, então, assim, os que circulam dentro do sistema, eles têm as camadas de segurança, né? O núcleo de tecnologia das universidades consegue assegurar a segurança, porque a segurança da informação, porque tem camadas, várias camadas, tem várias estratégias de segurança. Mas os outros dados que circulam fora desses sistemas são muito frágeis, sabe? Eles têm uma fragilidade porque, muitas vezes, por falta de treinamento, por falta de uma tecnologia apropriada, as pessoas, para realizar os seus trabalhos, vão fazendo planilhas, vão fazendo uma série de coisas, e isso fragiliza o processo de segurança da informação. Não estou dizendo que as pessoas deixam os servidores, deixam isso de qualquer jeito, não é isso. Mas, assim, esses dados que não estão em sistemas estruturados, em base de dados, em bancos, né, mas que ficam em planilhas, eles têm uma fragilidade maior, a questão da segurança da informação. E quando a gente pensa nos processos das universidades, por exemplo, aqui na UFPE, já faz alguns anos,
que a gente não deposita nem TCC, nem tese, nem dissertações com as assinaturas da banca, tá? Por quê? Porque se entendeu que isso trazia uma fragilidade para as pessoas que assinavam os documentos, pois alguém poderia vir com a tecnologia, baixar, pegar aquela assinatura e fraudar, tá? Então, como se frauda um carimbo físico, pode-se fraudar essa assinatura. Então, aqui é institucional, tá? Faz alguns anos, eu não sei dizer quanto tempo especificamente, que a gente não deposita, tá? O aluno, a aluna, né, a discente, ela passa a tese, a dissertação, o TCC para o repositório com a folha em branco, tá? Então, o repositório, se ele quiser, ele pede esse documento por fora, só para conferir, outro tipo de documento para conferir a defesa e certificar se realmente passou todo o processo, tá? Mas não vai nenhuma assinatura para o repositório, como uma forma de proteger essas pessoas, tá? Então, as universidades, elas têm, sim, grandes desafios pela frente. Vai ter que reformular diversos processos, e eu vejo isso de um ponto de vista muito positivo, Mário, porque, assim, tem umas pessoas que dizem assim, vem uma nova legislação, vai trazer trabalho, a gente vai ter que rever isso. É ótimo, é ótimo. Nos cursos que eu estou dando aqui na UFPE, o pessoal diz assim, poxa, eu estou coletando dados que eu não preciso, professora. Então, assim, eu não vou coletar mais. Eu não quero ficar responsável por isso aqui, não. Eu vou coletar o estritamente necessário para eu executar a minha atividade, prestar o serviço. Mas eu não vou coletar mais. Então, assim, é uma oportunidade para as universidades, tanto no setor de pesquisa, que também vai ter que rever alguns processos, como no setor administrativo, que vai ter que rever todos os processos, os sistemas, treinar as pessoas, verificar meios de garantir a segurança da informação desses dados que não estão em sistemas realmente, né? Nos sistemas institucionais que eu falo. Então, assim, para mim é uma oportunidade, é um grande desafio, a gente tem um longo caminho pela frente, mas é uma oportunidade para a gente melhorar, inclusive, nossa prestação de serviço. E aí nos leva a uma outra questão, né, que ultimamente eu tenho pensado bastante sobre ela, acho que em função do último ano, eu ter me aproximado bastante da LGPD e mais recentemente sobre algumas questões sobre ética da informação, a gente começa a observar que não é só a superficialidade das informações que são produzidas para a LGPD, são as informações produzidas na profundidade da internet, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela permite a coleta de cookies, por exemplo, né? Então, você vai avançando para uma profundidade da internet que você, muitas vezes, ou não conhece, ou não tem dimensão do impacto disso, né, na sua relação com a tecnologia, né, na relação homem-máquina, né, digamos assim. E aí, nesse sentido, há o que fazer, eu não digo para o especialista na área de TI, mas para a pessoa para a pessoa comum. Existe algo que possa ser feito para se proteger disso, porque é algo que é como se você levasse uma pancada e não sentisse a dor, né? A partir do momento que você acessa um site, os seus cookies, eles ficam registrados em algum lugar. E alguém pode coletar esses cookies de diversas maneiras. Então, será que existe um jeito da gente, né, da pessoa comum, se proteger disso? Essa é uma questão que tem me preocupado muito, né, porque é algo muito didático em relação ao impacto, né, dos cookies, que são algo que está ali no nosso dia a dia, a gente nem sabe que existe, a maioria das pessoas, né, em especial. Sim, sim. Isso é para deixar claro, né, que os cookies não são os biscoitos. Para quem não conhece, assim, o termo, né, os cookies não são os biscoitos, mas essa é como fossem migalhas, né, que são deixadas aí, quando a gente entra no mundo digital, a gente está deixando nossos rastros, né, ali, em diversos sites, em diversos momentos, né, e os cookies, né, os sites utilizam os cookies, até porque eles precisam de alguns cookies que são essenciais, vale salientar, são necessários para o funcionamento do site, mas tem outros cookies que aí tem categorias de cookies, né? Então, os cookies essenciais para que o site realmente funcione, né, para que você mude de uma página para outra, inclusive esses cookies, eles são temporários, eles são
apagados, mas tem outros tipos de cookies, como cookies de publicidade, né, cookies de marketing. Então, a LGPD também contempla isso, já que os cookies, eles coletam nossos dados pessoais no mundo digital. Então, coloca o seu IP, a sua geolocalização, né, o que você, por onde você andou dentro daquele site. Então, a LGPD também contempla isso, tem orientações com relação a isso, tem guias, né, vale salientar que a ANPD tem vários guias orientando esse processo de adequação à LGPD, e os cookies, as empresas deveriam colocar, todas as empresas, públicas e privadas, que usam os cookies, colocar, quando a gente entrar no site, ter lá um bannerzinho, dizendo, olha, você aceita todos os cookies ou você quer configurar? Porque esse é um direito do titular dos dados, eu configurar os cookies. Então, vou lá, entro e digo assim, ó, só quero que use os cookies extremamente necessários, tá, para funcionar o site. Eu desmarco de publicidade, eu desmarco de marketing, eu desmarco de terceiros, eu posso desmarcar isso, vou lá e salvo minhas preferências. O ideal para atender a LGPD é isso, tá? Então, as empresas têm que fazer isso e nós, enquanto titulares dos dados, cidadãos, temos que fazer o seguinte, temos que estar atentos. Acessou um site, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, apareceu o banner, vá lá em configurar e escolha o que você quer que seja coletado de você, tá? Então, assim, o que eu chamo a atenção é essa consciência. Eu não tenho que estar aceitando tudo que me impõe. Eu tenho que questionar. E aí entra 3 princípios, que são os 3 primeiros princípios da LGPD que eu gosto de destacar, que é a finalidade, a adequação e a necessidade. Então, a empresa, ela precisa começar a adequação pensando nisso, e nós, cidadãos, titulares dos nossos dados, temos que começar pensando nesses 3 princípios também. Finalidade. Ou seja, para que ele está coletando isso? Né, esses cookies aqui que ele está dizendo assim, de cookies para terceiros, de publicidade, ele está coletando meus dados para repassar para outras pessoas que eu nem sei quem é, outras empresas, não quero lá, porque a finalidade não está clara, né, ele está tratando meus dados pessoais para aquela finalidade que ele realmente me formou, assim, só para fazer um cadastro, para oferecer um serviço, ou não está fazendo isso? E o terceiro princípio, que eu acho que desses 3 primeiros, né, a necessidade, eu tenho que refletir sobre a necessidade de eu fornecer os meus dados pessoais, tá? Então, eu fui informado para que a empresa está solicitando meus dados pessoais, qual é a finalidade, e eu concordo, né, é realmente necessário isso, ele está coletando o meu CPF, porque ele precisa informar numa nota fiscal, ele está coletando meu CPF, porque eu estou, no caso da farmácia, eu estou comprando um remédio controlado, e por lei eu tenho que informar, tá? Então, assim, a empresa precisa esclarecer isso, mas a gente também precisa ter claro para a gente que a gente tem que pensar sempre, qual é a finalidade da coleta dos meus dados? Ele está tratando meus dados de acordo com essa finalidade, e é necessário realmente coletar tudo isso para eu comprar um medicamento de R$10 na farmácia? Tá? Então, assim, é isso, a gente tem que tomar consciência, e isso é um processo de educação, é um processo de cultura, tá? Então, a gente, no Brasil, a gente se comporta de uma forma diferente de alguns países na Europa, que começou esse processo de proteção de dados pessoais, não foi só com o regulamento europeu, tá? Em 2018, mas desde a década de 70 já remonta legislações acerca da proteção de dados pessoais. Então, o pessoal da Europa não vai estar cedendo os dados pessoais sem questionar o porquê. Por quê? Qual é a finalidade? Qual é a necessidade disso? A gente no Brasil não, a gente entra num site e diz assim, bota o seu telefone, o CPF, não sei o quê, para você ganhar um e-book, não sei do quê. A gente mete tudinho para ganhar um e-book. Nossa, esse e-book de graça saiu muito caro no momento que você fornece o seu CPF, bota o seu telefone, você bota o e-mail, você informa com a empresa que você trabalha. Então, saiu muito caro, tá? Então, o produto não é e-book, o produto somos nós, são os nossos dados pessoais, tá? Então, começa por esse processo de conscientização. E eu espero que muita gente chegue a assistir esse bate-papo nosso, tá? Para começar pensando sobre isso, tá? E aí, eu só, às vezes, sou chata. Sou taxada como chata, porque eu pergunto, mas tu precisa dos meus dados para quê? E quem vai acessar isso? E tu compartilha com quem? Não, não concordo, não. Eu quase desfiz uma compra ano passado de imóveis. Já tinha emitido os boletos, nota fiscal, blá, 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 blá. Aí, no final, a menina chega com um tablet e pede que eu assine um negócio sem ler. Ela disse, não, posso ler? Aí vou ler, né? Aí tá dizendo as prestações, lá, financeira, e no final,
assim, no meio, sabe, dizendo assim, você autoriza, né, você concorda com o compartilhamento de dados com o grupo da financeira? Assim, não. Ele não me deu a opção de dizer assim, não concordo ou concordo. Ele colocou dentro do contrato, e quando eu assinasse o contrato, automaticamente eu estava autorizando o compartilhamento dos meus dados pessoais com o grupo da financeira. Não sei quantas empresas partem daquele grupo daquela financeira. Mas se eu não concordo, não assino. Então a senhora não vai poder fazer a compra. Eu disse, tudo bem, eu vou em outra loja fazer. Isso eu já tinha gasto uma semana, tá? Em visita, medição, escolha da madeira, tudinho. Aí ela disse assim, não, mas, olha, ela disse assim, então, tem uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que prega isso, isso e isso. Esse contrato, ele não está adequado à legislação, tá? Por quê? Você precisa dos meus dados pessoais para enviar para a Receita Federal, emitir nota fiscal, porque vai ser uma compra financiada, ok. Mas eu não autorizo que você compartilhe, a empresa compartilhe meus dados pessoais com outras empresas que eu não sei quais, para os fins que vocês não estão me informando. Então, eu discordo disso. E no seu contrato, você não me dá a opção de fazer isso. Então, a compra está desfeita. Foi em cima, foi embaixo, mais de uma hora depois, assim, não, a gente vai tentar outra financeira. Aí foi, tentou, fez todo o processo novamente, e eu esperando, né? E aí, enquanto isso, conversando com a pessoa da loja que tinha me vendido todos os móveis, estava me atendendo e explicando, assim, ó, a empresa de vocês tem que se adequar, e vocês têm que, as financeiras que vocês estão utilizando, vocês têm que informar isso. Porque, assim, eu só estou desfazendo a compra, outra pessoa poderia ir mais fundo e até denunciar. Aí ela conversou, não sei o quê. Aí ela voltou com outro contrato, né? E aí vinha essa parte do compartilhamento não vinha mais no contrato, já era outra financeira. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter ciência que, às vezes, um desconto, por mais tentador, não vai valer a pena, porque depois você pode ter uma dor de cabeça aqui bem grande. Então, é essa consciência, sabe, Mário, que a gente tem que ter como cidadão, eu e você, no caso, como servidores públicos, nos tratamentos dos dados, sabe, na utilização dos meus dados, para quê, por quê, qual é a necessidade, né, olha, é obrigatório, você fornece ou você não vai ser contratado pela universidade. Ok, estou entendendo, né, realmente precisa dos meus dados para efetuar pagamento, informar, evidência, mas, eu quero usar teus dados agora, eu vou compartilhar com bancos. Não tem obrigação legal, eu não estou de acordo. Então, a gente tem que começar a ir incorporando esses princípios da LGPD, porque vai fazer com que a gente defenda realmente os nossos dados pessoais e, por consequência, nossa privacidade, nossa intimidade. Quando eu trazia essa questão, né, para essa conversa, era muito imaginando, né, o impacto, né, desse exemplo, né, dos cookies em especial, com os dados sensíveis, né, que a LGPD traz isso de uma maneira muito forte, né, e ela trata de uma maneira muito interessante, né, porque ela diz, para além, né, ela até diz assim, para além do seu CPF, né, são as suas individualidades enquanto ser, né, o seu nome social, a sua questão étnica, então ela é para além, né, e aí quando você traz esse exemplo, né, do financiamento, demonstra muito isso, né, porque se por um lado a empresa, o mercado, ele está procurando em amplificar a persona, né, dele, né, para amplificar o seu mercado consumidor, por outro lado, ele esquece de uma coisa muito importante que já era discutido na própria Lei de Defesa do Consumidor, que é a pessoa. E aí, quando a lei ela foi criada, veio consigo a ideia de haver um órgão que pudesse, de alguma maneira, acompanhar todo esse processo, né, que é a ANPD. E aí, trazendo consigo a importância da ANPD e da lei criada, a gente já pode dizer que a lei, ela pegou, ela já é efetiva, a gente já pode dizer que agora nós temos um marco temporal, né, de dizer, olha, a lei está funcionando e o usuário, o consumidor, ele, de fato, ele está tendo as suas individualidades garantidas, ou ainda há muito a fazer, para que, de fato, a lei e o órgão, né, eles contribuam com esse debate.
Eu esqueci de mencionar, mas a gente já tem essa questão da proteção dos dados pessoais, da privacidade, da intimidade, em outras legislações, além da nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, tá? A gente tem a LAI, que no próprio artigo 31, ela traz a questão da proteção dos dados pessoais, tá? A gente tem menção disso no Código do Consumidor, tá? Então, no Código do Consumidor vem alguns artigos dizendo para as empresas, olha, você não pode vender, você não pode compartilhar os dados pessoais dos seus clientes com outras empresas, tá? Então, a gente já tinha dispositivos legais, tá, para a proteção de dados pessoais. O próprio Marco Civil também traz alguns artigos relativos aos dados pessoais e à proteção desses dados e da privacidade. O que a LGPD faz, o que é que ela traz, e muita gente não entendeu isso, diz assim, mas a gente já tinha lá, e a gente já tinha o Código do Consumidor, já tinha o Marco Civil, para que outra legislação, só quer complicar, lá. Não, ela reúne esses, digamos, dispositivos legais que estavam dispersos em diversas legislações, ela reúne em uma única lei, tá? Ela traz a questão dos princípios, que eu falei anteriormente, que são extremamente importantes, você vai fazer qualquer processo de conformidade, tá, a LGPD, você inicia por esses princípios, tá, e esses princípios não estão em outras legislações, então ela traz um conjunto de princípios, de diretrizes, tá, que ajudam nesse processo de conformidade, no processo de conscientização da proteção de dados pessoais, e se tornou tão importante que ano passado a proteção de dados pessoais passou a ser um direito fundamental. Houve, né, a aprovação de uma emenda constitucional, tornando a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Então, a gente tinha como direito fundamental a privacidade, a intimidade, o direito, né, a questão da honra, da imagem, mas a proteção de dados pessoais se tornou também um direito fundamental. Tá? Então, isso é um marco extremamente importante. Além da LGPD, a gente tem esse marco da proteção de dados pessoais como direito fundamental, e a gente tem a organização e a implantação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, tá? Então, assim, a LGPD, ela traz esse arcabouço robusto para a gente entender bem o que é a proteção de dados pessoais, como isso impacta a vida das pessoas e como a gente vai fazendo esse processo de adequação. Temos um longo caminho pela frente? Temos, porque a lei, ela não vai dizer como fazer. Aí a gente precisa de outros dispositivos, de normas internacionais, tá, que nos ajudem a fazer esse processo de adequação, mas ela dá os princípios, ela dá o norte para que a gente faça isso. Então, assim, a gente tem um longo caminho pela frente? Temos, tá, a ANPD, nesse ano, terminou todo o processo, digamos, de formalização das sanções administrativas, tá? Então, ela vinha trabalhando desde que ela foi criada, em 2020 para cá, porque como é que eu vou multar uma empresa? Como é que eu vou aplicar as sanções que estão previstas, por exemplo, uma sanção de multa, uma sanção de suspensão do uso dos dados pessoais, suspensão de uma base de dados? Como é que eu vou aplicar isso? Quais são os critérios? Como é que eu observo isso? Como é que eu fiscalizo isso? Como é que eu digo que a empresa está infringindo? Então, ela teve que criar diversos dispositivos que ajudassem nesse processo fiscalizatório, tá? Então, ele finalizou esse arcabouço com a última resolução, que traz toda a questão da sanção, das multas, dizendo qual é se sua sanção é leve, é grave, não tem a questão do trânsito, né, que a gente tem a sanção, a multa, né, aplicada a uma sanção leve, grave, gravíssima, pronto. Então, ela foi criar essa dosimetria, que é o termo correto, tá, para começar a aplicação das sanções administrativas previstas na LGPD. Então, de 2020 para cá, a LGPD, ela entrou em vigor em 2020. A ANPD também foi criada em 2020, tá, e aí tem todo um processo de implantação da própria autoridade. Então, ao longo desses 3 anos, a gente está em 2023, houve um trabalho bem exaustivo da ANPD para criar esses meios de estar aplicando as sanções, de criar todo um meio de educação, porque a ANPD ela não tem uma finalidade só de aplicar multa, mas ela tem uma finalidade também principal da educação, da conscientização. Tá? Então, muitas vezes ela vai orientar as empresas no processo de conformidade, indicar o que está errado, a empresa tem um tempo para se adequar e depois, né, prestar contas para a ANPD. Em não fazendo isso, aí vai entrar as sanções, claro, tá? Então, ela tem uma dessas suas
digamos, funções, princípios, essa questão da educação, da conscientização das empresas e da população, tá? A NPD avançou bastante, mas ainda tem muita coisa para fazer, tá? Então, a gente tem um longo caminho pela frente. Aí, muita gente pergunta, você pergunta assim, a lei pegou? Pegou. Pegou porque a gente vê muitas empresas preocupadas no processo de adequação, né, empresas e aí instituições públicas também preocupadas com esse processo de adequação, não só pela questão da sanção administrativa, sejam as multas ou a suspensão do uso dos dados pessoais, tá, mas também pela sua imagem, porque você vê, quando tem uma informação de que houve um vazamento de dados, que houve uma invasão, que houve um hackeamento, que houve um sequestro de dados, né? Recentemente eu vi acho que foi uma associação, a ABB, do Banco do Brasil, alguma coisa assim, né, informando que tinha tido os dados vazados. Então, isso prejudica a imagem da empresa, prejudica a imagem da instituição. Quem é que não fica receoso, né? Poxa, os dados foram vazados, quem vai usar isso? Onde foi parar? Será que vão abrir contas bancárias no meu nome? Tá? Então, há uma preocupação, né, muito grande das empresas sérias, vale salientar, com essa questão da imagem, quanto que isso pode afetar minha imagem, né? Então, tem um caso bem emblemático trazendo para o nosso mundo acadêmico, tá? De uma instituição, eu creio que nos Estados Unidos, eu não lembro bem o nome, não vou lembrar o nome agora, mas de uma instituição que, durante a pandemia, ela teve uma queda financeira, né, porque houve aquela questão no início da pandemia, o lockdown, fecha tudo, como é que as instituições vão adequar-se para o mundo virtual. Então, nesse período, né, ela teve uma queda financeira, né, porque pessoas saíram da universidade, enfim. E quando ela estava se recuperando financeiramente, houve um sequestro dos dados pessoais. Ela teve que pagar milhões para recuperar esses dados. E nesse período entre ter o sequestro, pagar, recuperar os dados, os hackers devolvem os dados todos balançados, não devolve mais organizadinho, tá? Ela foi à falência. Porque ela não conseguiu, ou seja, quando ela começou recuperando financeiramente, ela teve que pagar por esses dados, aí teve a questão da fragilidade da imagem, né, perde a confiança dos seus clientes, então, e ela fechou, e acho que era uma faculdade, né, privada, acho que é dos Estados Unidos, com mais de 200 anos, entendeu? Então, assim, é uma questão muito séria, certo? Eu acho que a NPD avançou bastante, tem muita coisa para fazer, ainda temos artigos da própria LGPD que precisam ser regulamentados, tá? Precisam sair normativas que orientem melhor sobre a questão da adequação, tá? Precisamos de um processo de capacitação gigantesco, principalmente nas instituições públicas, falando aí do nosso meio, precisa, porque muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas estão preocupadas em fazer o certo, mas não sabem ainda como fazer o certo, né, como é que eu atendo isso da legislação que está me impedindo. Então, a gente precisa desse processo de qualificação, sabe, massivo nas instituições públicas, e as próprias instituições públicas, né, os níveis estratégicos, tomarem consciência que isso é uma questão urgente. Apesar de qualquer crise que esteja passando, é uma questão urgente, porque isso pode, sim, afetar, né, a imagem e o próprio funcionamento da instituição. Deve ser um projeto de Estado, né? Pois é. Recentemente, você publicou um livro, né, Dados e Informação como Ativos para Gestão por Resultados. Fala um pouco dessa obra, né, tão cara para você, em primeiro lugar, né, e em segundo lugar, para a comunidade universitária e para a sociedade como um todo. Pois é, esse livro é resultado do meu doutorado, né? Então, eu peguei uma parte da minha tese, boa parte da minha tese, né, e coloquei no livro, só que aí, entre o tempo da defesa da tese e a publicação do livro, tem aí um período de 4 anos, então eu fui atualizar, né, a obra, as informações, então tem capítulos novos que não tem na tese, e eu descrevo, tá, nesse livro, o processo de gestão de dados, tá, da área de segurança pública aqui do estado de Pernambuco, tá? No estado de Pernambuco a gente tem um pacto, temos Pacto pela Vida, que é uma política de segurança pública, tá? E ela é baseada nos moldes da gestão por resultados. E a gestão por resultados, ela é diferente de uma gestão, digamos, burocrática.
prioritariamente burocrática, ou majoratoriamente burocrática, né? A burocracia, ela está muito preocupada com os procedimentos, né? Como é que se faz aquilo ali. E a gestão por resultados, ela preocupa-se com os procedimentos, com os processos, mas o foco dela é com os resultados, tá? É como aquela política pública vai chegar na população e vai causar o benefício que foi pensado para aquela política. Então, nessa proposta, nessa reformulação do governo de Pernambuco, né, de implantar a gestão por resultados, né, no nível estadual, que iniciou lá na gestão do Eduardo Campos, e a implantação desses pactos, né, da saúde, da segurança e da educação, os dados ganharam importância, assim, inquestionável. Tá? Os dados é o coração, é ali, é o core, sabe, da gestão por resultados. Você não tem como aferir, você não tem como monitorar, você não tem como controlar, tomar decisões com relação ao que está sendo implementado, se você não tiver dados que alimentem essa tomada de decisão. Tá? Então, no livro eu trago isso, eu trago essa descrição dessa gestão de dados, né, da área de segurança pública, tá? E aí vou trazendo algumas teorias em torno dessa gestão para refletir sobre essa gestão de dados. Então, a teoria sobre a política de informação, sobre o uso do poder informacional, né, que os setores têm utilizando esses dados, tá? Então, eu evidencio isso, tá? Como a gestão dos dados, ela permite que as instituições exerçam poderes diferentes, informacionais, estruturais, tá? Sobre outras instituições, sobre a própria sociedade, sobre a imagem que a instituição quer passar para a sociedade, com a implantação dessas políticas, tá? Então, eu vou trazendo à tona esses bastidores, tá? E para quem é da área de, digamos, de administração, gestão da informação, ciência da informação, biblioteconomia, até da área da administração pública mesmo, da gestão pública, né, é um livro interessante porque permite entender essa gestão por resultados aplicado num contexto real, né, de um estado, que é o estado de Pernambuco, e como os dados e a informação alimentam isso e permitem uma tomada de decisão mais assertiva, né, acerca das políticas públicas, tá? Então, assim, super recomendo, claro, eu sou suspeita, mas eu super recomendo a leitura do livro, né, ela está disponível no site da própria editora, da Apris, para compra, e eu super recomendo quem for dessa área, quem tiver interesse. Eu menciono levemente, sabe, superficialmente a questão da proteção de dados pessoais, até porque não era o foco do meu estudo na época, né, o foco era realmente a gestão dos dados, né, gerados a partir das ações da segurança pública, né, então, e aí eu não trabalhava nem a perspectiva dos dados abertos, nem essa perspectiva da LGPD nesse momento, eu comecei trabalhando isso posteriormente. Conversa boa, ela rapidamente passa, né? Eu queria que você deixasse uma dica de livro, né, para todo mundo que nos acompanha, para que pudesse se deleitar sobre ele, além do que você já acabou de retratar um pouquinho, né, que é o livro cuja você é a autora. Bom, essa escolha é difícil, tá? Mas dentre tantos livros que abordam a questão da LGPD, eu escolhi um, que é o da Patrícia Peck, certo? Porque ela traz os comentários à LGPD, e aí desses comentários, dúvidas que eu percebo que são recorrentes das pessoas, entender o que é uma finalidade, né, determinados conceitos que estão postos na legislação e que ela vai trazendo à tona e vai explicando uma linguagem que permite a gente compreender. Então, eu indico o livro da Patrícia Peck Pinheiro, né, ela é uma advogada dessa área do direito digital, então ela fala muito sobre a proteção de dados, inteligência artificial, diversos assuntos que estão interligados, né, porque isso tudo está conectado, certo? E aí o título do livro, vou até mostrar aqui a capa, tá? Então, Proteção de Dados Pessoais, Comentários à Lei número 13.709 de 2018, que é a LGPD. Eu acho que é um livro básico para se começar entendendo o que é a LGPD, alguns conceitos, os princípios que eu mencionei, né, tão fortemente aqui na fala, e deixo essa dica. Como a gente está chegando ao final da nossa conversa, né? Eu também adorei.
e que tenhamos outras como essa, né? Eu queria deixar a palavra para você fazer suas considerações finais sobre essa nossa agradável conversa. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Eu sempre gosto de agradecer as oportunidades que me dão para falar desse tema, que eu acho tão pertinente, tão atual, tão importante para qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer cidadã, tá? Entender, né, a importância de proteger seus dados pessoais, tá? Então, eu agradeço muitíssimo. Eu sei que ler uma lei, principalmente uma lei como a da LGPD, que tem acho que 65 artigos, 61 a 65, é pesado, tá? Mas a gente tem vídeos como esse, pessoas falando sobre a legislação, sobre diversos aspectos, de uma forma compreensível. Então, pesquisem, busquem nas redes sociais, busquem no YouTube, tá? Mais informações sobre a legislação, sobre os seus direitos. Na própria legislação está previsto lá os direitos dos titulares dos dados. Então, de eu entender por que estão sendo coletados, o que se faz com esses dados, se eu quiser pedir a eliminação desses dados, acabou minha relação comercial com a empresa, eu quero pedir a eliminação desses dados, eu posso pedir isso, se a empresa negar, ela vai ter que dar uma razão, né, um argumento jurídico para não fazer isso, certo? Então, vão atrás, tá? Todos e todas vão atrás dos seus direitos, tá? Protejam seus dados pessoais, isso vai fazer com que você diminua as chances de ter problemas aí, né, financeiros, com a sua própria privacidade, com a intimidade, com o seu nome, né, a sua honra, tá? Então, deixa essa mensagem. Preocupe-se com seus dados pessoais, tenham cuidado com como divulga, o que divulga, tá? Nas redes sociais também, tem um caso emblemático de inteligência artificial, que pegou a voz de uma criança, veja só, Mai, pegou a voz de uma criança, tá? Salvou, estava nas redes sociais um vídeo, ele pegou a voz da criança e depois conseguiu o número dos pais, ligou para os pais dizendo que estava sendo sequestrado e tinha a voz da criança pedindo socorro. Imagina o desespero dos pais ouvindo o filho pedindo socorro pelo telefone e foi alguém, né, malicioso, claro, né, fazendo algo ilícito, mas que se utilizou de uma voz de uma criança que estava disponível numa rede social, né, utilizou da inteligência artificial, criou criou o áudio da criança pedindo socorro para simular um sequestro, e a criança estava segura, né, e só não se confirmou o sequestro porque os pais sabiam onde estavam as crianças, ligaram, né, para o local, mas às vezes é que desespero, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente disponibiliza, né, nas redes sociais, e o que a gente disponibiliza para as empresas, para as instituições públicas. Vamos ter cuidado, né, vamos ser cautelosos. Isso é uma grande verdade, né? E cada vez mais precisamos ter cuidado, né? Os nossos olhos precisam ser uma espécie de parabólica, né? Olhar por todos os lados para tentar minimamente se adequar ao que é colocado, né, para a gente, diante da gente, todos os dias. Professora Edilene, meu muitíssimo obrigado. Foi uma conversa muito agradável, e eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanha vai fazer um uso muito especial dessas informações que foram compartilhadas por você nessa nossa conversa. Queria deixar as portas abertas do canal para esse assunto e para outros que sejam importantes e caros às suas pesquisas. Queria agradecer a todos que nos acompanham, lembrando daquele recadinho básico, que é extremamente importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, compartilhem o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis, não só da nossa área, mas vamos tentar furar a bolha e levar essas nossas discussões a outros espaços. Um grande abraço a todas e todos, nós nos encontramos no próximo mês, logo, logo vamos disponibilizar a agenda do mês de julho para vocês. Ótimos festejos juninos para todos que gostam e que querem estar dentro desses espaços de confraternização. Um grande abraço.